Aí você... Estávamos na parte dos 5 anos. Isso, da faculdade. Você terminou, sim. Terminei a faculdade. E aí, eu sempre planejei, mesmo durante a faculdade. Eu não, terminar a faculdade eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso. Mas não consegui, efetivamente, logo após a faculdade. E o que faltou? Não deu certo porque eu ainda não tinha uma condição necessária para... Financeira? Não só financeira, mas psicológica. De dizer assim, não, eu vou deixar isso aqui e eu vou trabalhar pra mim. Isso eu consegui tem um pouquinho mais de 2 anos. Ah, que você falou que sempre foi CLT. Isso. Eita, aí, desapegar assim é difícil, né? É difícil porque você tem que, querendo ou não, você tem um salário fixo. Surge, apesar de todas as dificuldades da CLT, mas é fixo. Eu acho que deve ser uma das vantagens, né? Que a gente põe na balança assim. Sim. É fixo. É fixo. Se eu sair, eu recebo alguma coisa. Exato. É como quando a pessoa faz um concurso público, né? Não, vai fazer pela estabilidade, né? Eu quero... Exatamente. É algo garantido. Exatamente. Todo mês tem aquele dinheirinho, pode comprar fiado. E aí, empreender não é assim, né? Não. Empreender é bem estável. É uma roleta russa empreender. Varia. E aí, eu sempre desejei muito, mas eu não tive noção de como era empreender até empreender. Tem vários bônus, mas também tem muitos ônus. Do mesmo jeito que... Agora, sim, eu aprendi muito, amadureci muito. Tive que criar responsabilidade financeira, que mesmo sendo CLT, eu nunca tive. Gastava mesmo. Quer saber que no outro mês estava lá o mesmo, né, a mesma quantidade? Eu ia pagar. Tava tudo certo, não tinha problema. Empreendedor já não pode fazer esse tipo de coisa. É porque você é quem faz o seu salário, o seu 13º. Exatamente. Né? E aí você tem que ter noção do que entra, do que sai, por que entra e por que sai. E, tipo assim, bater... Como que chama? Bater o financeiro com você mesmo. Sim. É a parte difícil. Que eu ficava lá... Eu separei, assim, a sexta-feira pra fazer financeiro. Só que aí eu me estressava demais, porque eu via tudo que eu gastava. Meu Deus, eu nem quero ver mais isso. Mas aí comecei a fazer 2, 3 vezes no mês. Porque, querendo ou não, você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Tá entrando, ok. Tá entrando porque você tá trabalhando. Mas tá saindo... Aí é o quê? É besteira que tá saindo? Tá saindo por besteira, não tá saindo por besteira. É trabalho, você tá reinvestindo dinheiro. Você tá estudando. O que é? Por quê? Ou você só tá saindo, gastando. E o que tiver saindo for maior do que o que tá entrando é complicado. Né? Não dá. Não dá pra sustentar. Aí você tá pagando pra trabalhar, tá... Passei a ser empreendedor há uns 9, 10 anos. Eu vendia picolé. Eu chupava mais picolé do que vendia. Aí, sempre no final das contas, eu precisava de mais dinheiro pra comprar mais picolé no outro dia. Em vez de ter dinheiro pra comprar e cobrir os custos. Exato. Não é? Então tem toda essa... Não é fácil, não. É por isso que muita gente não dá certo. Não dá certo pra essa questão de empreender. E pra ela que sempre foi CLT, minha nossa, um susto grande. Antes dos 18, que eu trabalhei vendendo alguma coisinha. Porque eu queria ter dinheiro. Na minha casa só meu pai trabalhava, então eu precisava ter dinheiro. Porque ele chegava pra mim e dizia, eu vou lhe dar, mas tinha paciência. Só que eu não queria, criança não quer ter paciência. Aí eu vendi bijuteria, vendi trufa no colégio. Vendi o que dava pra fazer. Eu vendi bijuteria também, chega aqui assim, liga. Eu vendi quando era criança. Toda menina adolescente vendeu. Exatamente. Essa intriga da oposição. Eu quero meus advogados, doutora Brenda, doutora, que me representem. Mas eu lembro, era aquela que deixava em casa, né? Aquelas bijuterias do... Né? Mas aí é aquilo, eu tinha minha mãe e meu pai de segurança, não tinha nenhum problema. Era algo que você estava tentando ali, estava arriscando. Era um hobby, quase. Hobby, Não era aquilo que eu trabalho se der certo, pra beleza. me sustentar. Não era isso. E hoje não. E hoje é o contrário. Aí, ó, tá vendo aí? As coisas mudam. Aí complica mais. E como foi pra empreender, então? Então, como foi esse desenrolar? Já planejava, né, na época da faculdade, mas eu nunca levei pra prática. Nunca chegou na prática. Só que eu sempre planejei. E aí, com um pouco... Acho que eu tava trabalhando numa empresa fazia quase 3 anos. Eu comprei um curso porque eu queria me aprofundar no que eu já tinha planejado. Que era? Correspondência jurídica. Só ouviu que aí... falar da faculdade? Isso. Se interessou? Isso, exato. E aí eu comecei a fazer a correspondência jurídica como extra. Eu trabalhava na empresa e fazia a correspondência na hora do meu almoço. Não tinha como ter cartela de cliente fixo, porque complicado, só podia fazer na hora do almoço.
São 2 horas de Tempo almoço. reduzido, Às né? vezes eu nem almoçava. Eu comprava um lanche, tomava um suco e ia resolver a questão do cliente pra voltar pra empresa. Um almoço americano. Isso é detalhe. Como qualquer Besteira. coisa. E aí, depois de um tempo, eu saí da empresa e eu decidi que eu não ia mais trabalhar pra ninguém. Nem com ninguém. Eu iria trabalhar pra mim. E por A que, correspondência e por que essa jurídica revolta? Eu acho que... Eu nunca... Além do estresse de CLT, bater ponto, Né? trabalhar até o sábado, eu trabalhava até o sábado. Era complicado, porque você tem a tarde do sábado e o domingo pra arrumar a casa, descansar, sair, passear. É muita coisa pra um dia e meio. Ainda tinha vontade de passear? Eu tinha Quer um não, quando cafezinho? era mais jovem. Eu aceito, deixa. Meus amigos iam pra praia dia de folga, eu digo, vai dormir, homem. Eu não durmo a semana toda. Eita, a semana toda no corre-corre. Aí pra ir pra praia é uma Tá bom, obrigada. catástrofe. Eu admiro quem tem essa disposição, viu? 2 dedinhos tá bom? Tá bom, tá bom. Eu tenho preguiça de ir pros cantos Tem curtir. certeza? Tu acredita? É, porque congestiona. Eu né? não ia pra praia. Já cansei de passar o ano sem ir à praia. Olha só. Trabalhando. Só queria dormir. Não é? Não, a vontade você tem de passear. Mas quando Só você na para pra mente mesmo. pensar... É, a vontade Não que vai. tem é descansar, né? E Repousar. você mora em que bairro? Hoje eu moro no Roger. E antes? Antes eu morava no Valentina. Valentina. Morei E é mais da perto? metade da minha vida. Mas Valentina tem praia. Tem, mas vendo aí? mesmo assim não ia. Aí Mesmo entrou assim não ia. pandemia também. Então era preguiça era grande mesmo nessa questão. Não era preguiça, o corpo desgastado de Não, tanto com trabalho. certeza. É. CLT não tem coragem Não tem de fazer coragem de essas fazer. coisas. Eu vim fazer mais coisas depois que eu comecei a trabalhar pra mim do que sendo CLT e tendo salário fixo. Tem um salário fixo. Porque aí você já tem mais tempo. Tem um pra- pouco Exato. de horário, né? Um horário um pouco maior. Apesar que a cabeça não para nunca. Não, Tá sempre nunca. a mil, E né? assim, eu tenho os meus compromissos. Claro, se eu quiser parar hoje 3 horas da tarde, eu posso parar 3 horas da tarde. Se eu quiser não trabalhar amanhã, eu não trabalho amanhã. Claro, no final da semana, no final do mês, eu tenho que ter meus resultados. O que eu planejei, Então vai os ter que compromissos. compensar em algum momento. Sim, às vezes eu trabalho até no final de semana. Eu não tenho problema em trabalhar no final de semana. Isso é bobagem, né? É de madrugada, isso é besteira, detalhe. Mas pode dizer, amanhã eu vou pra um resort em Porto de Galinhas, vou passar o dia lá, O resort hashtag não. Na banda vai o tempo todo. Eu ainda não cheguei nesse nível. nightzinho, aí depois lá pra... É, Vou doutora Brenda passear, tava lá, amanhã eu já vou volta, descansar, amanhã eu vou dormir, amanhã não vou trabalhar. Ah, doutora Brenda esse fim de semana tava lá em Noronha. Tava em Noronha, Tava. menino, vi os golfinhos. Não, rapaz, o bar do Noronha ali no Cristo. Não é Fernando Noronha? Não, é o bar do Noronha ali no Cristo, que tem um mocofava muito bom, viu? Eita, já deu água na boca. Pensei que era Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Lá você paga pra respirar lá em Fernando de Noronha, não é brincadeira não. É verdade. É bonito, né? Vai Com nadar, certeza. Ali vale até a pena ser engolido pelos assina tubarões. aqui. É uma multa ambiental. É uma coisa chique, não é? Não é verdade? A multa ambiental. Você vai nadar, pode ter uma tartaruga, não sei o que, já paga aqui, ó. É Corvo. difícil. Aí você como todos, o pessoal CLT fica aquela preguiça de sair, tá? Aquela coisa. É. Tem essa vantagem do empreendedorismo, isso, de você ter um horário mais flexível. Sim, se eu quiser hoje Né? parar e só estudar, se eu quiser hoje ir pra academia, chegar em casa e não fazer mais nada, eu faço. Só que a gente quer sempre mais, né? Ah, isso. E aí, tipo, não tem como você não fazer nada nunca, porque você precisa de dinheiro. E vai pro bater uma dinheiro entrar, preocupação. você tem que trabalhar. Com certeza. Se Sem dá isso dúvidas. também, até no momento de descanso, bate aquela Sim. preocupação, rapaz, eu tô passando quanto tempo aqui Sim, disso? sem dúvida. Eu não tô trabalhando hoje, mas, meu Deus do céu, amanhã eu preciso trabalhar. Olha só, tá vendo aí? Às vezes, e é aquela coisa, a gente, CLT normalmente no domingo faz, ai meu Deus, amanhã é segunda. É. Mas o empreendedor também faz isso. É. Não é aquela coisa, vou chegar, vou bater ponto, não, mas, meu Deus, amanhã a semana começa, tenho que fazer isso, isso, isso. Não necessariamente na segunda, às vezes minha semana começa muito mais na terça Olha, do que na Que na segunda. segunda-feira. Exato. A segunda Mas tem você- aquilo, né? A semana começou, vamos produzir. Quando você vê o pessoal na praia na segunda, é essa galera aí do empreendedorismo. Ó, pra não dizer, É. em um pouco mais de 2 anos que eu tô trabalhando pra mim, eu fui na praia uma vez, e foi mês passado. Dia de semana e à tarde. E à caramba. tarde, 2 horinhas, deu nem tempo de comer um camarãozinho, né? Não, só fui pra tomar banho. Dizer assim, não, eu me proporcionei isso. Quem é empreendedor pode fazer seu horário, então vai na praia. Vai na Eu praia. fui, depois de pouco mais de 2 anos, passar uma horinha assim pra tomar banho e dizer eu fui. Garanti uns stories. Assim. Foi nem no bar do cuscuz. Eita, bar do cuscuz. Pessoa boa lá. Sem bar do cuscuz.
É um gasto muito grande. Dá não, empreendedorismo já pensa direitinho. Você tem que se ressarcir depois, né? Você pensa, vai sair aqui, vai vir de onde depois? Tem que analisar. Eu tô me devendo dinheiro. Eu tô me devendo. Já pensou isso, Astral? Que você está se devendo? Eternamente. Assim, mas assim, se for nisso, eu tô no Serasa meu mesmo, pra sempre. Na tua própria blacklist. Exato. Não sei nem se pode usar mais esse termo, enfim. Não sei. Nem se usa também mais esse termo, né? Tá tudo mudado. Me diz uma coisa. Tá tudo mudado. E você tem que... É importante você se reciclar. A questão do linguajar, do palavreado e tudo mais. Principalmente a gente que já chegando nos 40 e tudo mais, é bom se reciclar. É um recado que eu dou pra todos. Gente. Não, tem um tal de geração tempo... Z. O que dá na da geração Z? É geração Z? Eu nem sei. Eu acho que é essa galera nova que tá chegando. Essa galera é depois de mim, eu creio. Tu ainda é dos anos 90, né? 97. Pronto, dos anos 90. A galera depois de 2000, então, deve ser, né? Isso. Eu acho, Geração eu Z. penso. Acredito que seja. Geração Z. A galera dos 70, eu sou da galera dos anos 80. Não, sou de 79, então, isso mesmo. Já tô na beiradinha, né? No cruzamento ali dos 79, dos 70 pros 80. Eu sou dos anos 80, ele vivia a infância nos 90. He-Man não é do seu tempo, não. He-Man He-Man ultrapassa gerações. Exato. Doutora, me diz aí você, depois da formatura, tal, colação de grau, lá vai, hashtag, aquela coisa toda, as fotos no estúdio, bonitinho, né? Com a beca, ou não tirou? Tirou? Tirei. Com a cadeira, na tradicional. Colação de grau. Tirou na colação, né? Colação. Teve aquela de estúdio não, né? Na cadeira, tal, aquelas coisas. Não fiz estúdio. Fiz não, né? Também não fiz formatura em si, eu participei da colação de grau, até porque a gente também tava na pandemia, enfim. Eita, aí é complicado. Eu fiz também porque a colação foi grátis pela... Grátis não, foi incluso, né? No pacote da já tava no pacote? Tava na faculdade. Colação de grau, sim. Formatura, não. Colação, sim. O pessoal fez... Na época o pessoal queria fazer formatura, não sei se na sua época... Eu acho que foi... Que, na verdade, eu formei pouco tempo... Meses depois entrou a pandemia, né? Vixe, foi difícil mesmo, viu? E tem muito aqueles golpes... Sim. Da galera de formatura, então, meu amigo, o medo era grande. Pouca gente. Na minha época de criança, quando o povo falava em colação de grau. Era preto e branco. Era o povo falava colação de grau. Faz tempo. Eu pensava que era um óculos que tinha quebrado e a pessoa ia colar. Colação de grau. Eu pinganha era mesmo colação de grau. Faz sentido, Astral, faz sentido. Faz. Ainda fazia a primeira série, hashtag, eu digo que danado. Colação de grau, é mesmo, né, eu digo, será que é um óculos quebrado e vão lá e cola o grau? Faz sentido, Astral, é uma figura. É criança, né? Uma aventura. Aí você depois que se formou... Aí comecei a trabalhar. Caíram de pressão em você sobre OAB. Não, eu OAB. nunca tive problema com isso de né? pressão. Meus pais sempre foram muito tranquilos. Lightzinho, né? Como diz Astral. Lightzinho. Assim, queriam que eu soubesse o que eu ia querer da minha vida. É importante, né? Mas assim, porque você tem que estudar, tem que passar. Não, nunca tive isso. Mas sempre gostei, então não era uma coisa que precisava me cobrar. Eu já fazia. Sem ninguém pedir. E aí comecei a trabalhar como extra, como eu tava falando. Uhum. E aí depois de um tempo, eu saí da empresa e aí eu comecei a trabalhar pra mim. Eu, tipo assim, saí na semana seguinte, eu disse, não, agora que eu já tô aqui, eu vou. Já tá na chuva, vamos se malhar. Eu já tava fazendo curso, enfim. Aí o meu extra, o meu primeiro cliente, que era do extra, ele continua comigo. E continua comigo até hoje. Caramba. E aí... Quantos anos já? 2. 2 anos. 2 anos. Pouco mais, né? Porque na época eu fazia extra. Isso. E aí o meu primeiro... Continuei com o meu primeiro cliente e depois fui participando de plataformas, porque existem plataformas para essas prestações de serviços jurídicos. E aí comecei a fazer cartela de cliente para mim. Que é fixar os clientes com você. De acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu atendimento, de acordo com o que eles precisam, e você vai lá e agiliza. E que tipo de cliente que pode ser fixado aí na correspondente jurídica? Normalmente escritórios, advogados autônomos, normal, sem o escritório. Empresas como imobiliárias, aquelas empresas que organizam a parte imobiliária para o cliente deles. Tem diversos tipos de clientes. É uma área muito ampla. Até pessoa física, se ele precisa, normalmente, exemplo, Brenda, por exemplo. Pessoa física precisa dela para verificar questões pessoais no INSS e vai lá e resolve.
De pessoa física a pessoa jurídica, de advogado a não advogado, não tem problema. Depende da necessidade.